Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindas novamente aqui à nossa reflexão sobre ciência e espiritualidade. O mundo está com um número crescente de transtornos mentais, de pessoas com depressão, de pessoas com transtornos de ansiedade, perda de sentido da vida, e cada vez mais é fundamental que nós tragamos o, para o nosso diálogo, para a nossa conversa, para as nossas reflexões, a importância de nós buscarmos o sentido da vida e como que a ciência hoje pode nos ajudar nesse sentido. É sobre isso que temos refletido atualmente, incansavelmente, porque mais de 1 bilhão de pessoas, aproximadamente 1 bilhão de pessoas, têm sido acometidas por esses transtornos mentais. Mais ou menos 300 milhões de pessoas com depressão, mais ou menos esse mesmo número também com transtorno de ansiedade, um número de suicídio crescente no mundo, e a ciência que nos trouxe tanta força, tanta promoção da saúde através das vacinas, através dos antibióticos, de tanta tecnologia, de conforto para a vida, precisa e tem trazido hoje também um grande avanço na ciência da espiritualidade. São mais de 30 mil artigos publicados nos últimos anos, mais ou menos dos anos 2000 para cá, e muitas pessoas, muitos cientistas cada vez mais interessados por esse assunto, né? E dentre eles teve um cientista, um francês, o professor Hippolyte Léon Denisart Rivail, que atuou como cientista porque ele criou o Jornal de Estudos Psicológicos, aquilo que os espíritas conhecemos como as revistas espíritas, que foram publicadas do ano de 1858 até o ano de 1869, na morte do professor Hippolyte Léon. Allan Kardec, como ele ficou conhecido e o nome vulgarizado através de seus estudos, de suas publicações. Então, nós estamos aqui nessa série das revistas espíritas, onde, refletindo sobre ciência e espiritualidade, Kardec diz o seguinte, ainda na introdução, que os fenômenos que eles estavam estudando, que ele estava se ocupando nestes últimos tempos, de uma forma geral, mostra que eles eram fenômenos que eram de tempos mais recuados, que se tratava de fenômenos naturais, e não eram fenômenos naturais, que eram invenções dos seres humanos através do progresso da ciência, do espírito humano, né, do intelecto, como muitas descobertas, como os antibióticos, por exemplo, ou como o desenvolvimento dos carros, dos aviões, dos computadores, mas era tratava-se de um despertar da antiguidade, mas da antiguidade liberta da companhia mística que engendrou, que gerou superstições, de uma antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso nas coisas positivas. O que é que Kardec estava trazendo para a gente com esse parágrafo? E é exatamente sobre ele que nós iremos falar. Por exemplo, a gente encontra no Egito Antigo, no Livro dos Mortos, por exemplo, relatos de orientações que, quando as pessoas morriam, os indivíduos que estavam aqui na Terra deixavam orientações, cientes que eles eram, da sobrevivência da vida após a morte, do espírito que continuava vivendo. Então, mais os mortos, que éramos os encarnados, né? Porque os vivos que acordavam para a verdadeira vida, eles eram recebidos na espiritualidade, e ali tem vários relatos, por exemplo, né? Só para citar um deles, a gente pode encontrar na Bíblia, nos povos africanos, nos povos indígenas, né? Então, em todos os recantos do mundo onde encontramos a humanidade, nós encontramos relatos da vida após a morte. Por exemplo, os povos politeístas, que se comunicavam, viam espíritos e atribuíam a esses espíritos, perdão, o status de divindade. E na Bíblia, por exemplo, a gente vê várias passagens onde manifestações espirituais eram muito comuns. Por exemplo,
no Ato dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos 6 a 11, onde Pedro, que estava numa cela, preso, né, esperando o julgamento que foi submetido na época por Herodes, né, na perseguição que se tinha pelos cristãos, ele viu uma luz brilhar. Você pode entrar no YouTube, procurar na própria Bíblia, ver que é um relato mesmo de um espírito que adentrou a cela, ajudou na libertação de Pedro. Os soldados estavam dormindo em salas adjacentes. A cela se abriu, ele saiu e conseguiu se libertar, né? Mostrando um exemplo bíblico de uma passagem. E existem muitas outras manifestações do próprio Jesus, no capítulo 9, versículo 1 a 19, onde relata Saulo, né? Que foi o, é, o nome que antecedeu que Paulo tinha, né? Paulo antes de se converter, e ele na estrada de Damasco, ele estava se dirigindo a Damasco para continuar o processo de perseguição que ele fazia aos cristãos, e ele de repente vê uma luz muito forte, era Jesus, e pergunta para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali, Saulo perde a visão, passa 3 dias sem enxergar, e depois ele volta a enxergar novamente, né? Ele encontra Ananias, também percebe a presença de Jesus, Jesus se comunica com Ananias, e Ananias vai até o encontro de Saulo, e ele, a partir daquilo, volta a ver novamente. Ananias ajuda no restabelecimento da visão, um fenômeno bem espiritual, de cura espiritual, e Saulo, então, passa a trabalhar como Paulo, a ser um dos grandes divulgadores do cristianismo naquela época. Então, a gente vê que aquilo que Kardec estava trazendo para a gente, através do Espiritismo, era uma lei da natureza. Não estava trazendo um misticismo, como ele mesmo fala, mas ele procurou, através de uma abordagem científica, estudar, refletir sobre aqueles fenômenos para que ficasse claro que eles fazem parte de leis da natureza, que eles são fenômenos naturais, né? E tantos pensadores, tantos estudiosos, por exemplo, quem puder pesquise aí no PubMed, que é a biblioteca, né, de, de artigos científicos, desde descobertas como aquelas realizadas por Watson e Crick, que em 1953 descobriram a dupla hélice, até estudos da espiritualidade, inúmeros, milhares que eu mencionei para vocês, mais de 30 mil, estão publicados ali, e a gente pode estudar vários aspectos da espiritualidade. Tem sido estudados, pesquisados, não foi só Allan Kardec, mas diversos cientistas têm estudado. Isso é muito importante nesse período em que diversas pessoas perdem o sentido da vida, acham que exterminando a sua própria vida vão estar acabando com todos os seus problemas. E a partir do momento que a ciência vem nos trazer revelações da vida espiritual, da continuidade da vida após a morte, dos estudos sobre a reencarnação, que nós vamos mostrar alguns aqui para vocês, falar um pouquinho sobre eles também, mas a gente começa a observar que a vida então continua, né? Que a passagem aqui na Terra é um momento, tem um objetivo maior de crescimento através das diversas experiências que nós passamos. E, por exemplo, Emanuel Swedenborg, né, na Suécia, ele que viveu ali, nasceu em 1688 e morreu no ano de 1772, desencarnou nesse período. Ele estudou a espiritualidade intensamente. Ele, além de estudar muito sobre neurociência, foi um estudioso grande da pluralidade, perdão, dos mundos habitados, né, de espíritos de outros planetas. Foi um grande estudioso. Mas a gente vê diversos outros. Por exemplo, William Crookes, que entre 1871 e 1874 ele ficou estudando investigando fenômenos produzidos por médios europeus e por médios norte-americanos. Então, vocês podem encontrar, né,
além dos estudos que o William Crookes fez sobre a radiação de minerais, ele também estudou muito o fenômeno da materialização, da sobrevivência, da comunicabilidade dos espíritos. Esses estudos estão todos disponíveis aí no PubMed para que cada um de nós possamos acompanhar esse avanço científico e trazer para a nossa existência muito sentido e a esperança de uma continuidade após a morte. E não só isso, mas trazer sentido, ressignificar nossos objetivos, ressignificar nossos propósitos, para que o nosso trabalho, nossa contribuição aqui na Terra seja uma contribuição para o bem da humanidade, para o nosso bem também, primeiramente, obviamente, o nosso cuidado. Se a gente se cuida, se a gente se ama, se a gente procura desenvolver, melhorar o nosso ser, a gente já vai estar dando uma contribuição enorme para a sociedade onde a gente vive. É aquela história do amar ao próximo como a si mesmo. Então, nesse mesmo sentido, diversos outros pesquisadores, por exemplo, o famoso Wallace, que foi contemporâneo de Darwin, e o Wallace fez vários estudos. O nome dele completo era Alfred Russel Wallace. Ele estudou a seleção natural. Um dos primórdios, né, da teoria da evolução foi revelado por essa luta pela sobrevivência que se observa na natureza. Darwin estudou isso muito bem, onde a competição entre os mais fortes, nessa busca pela sobrevivência, mas só que esse conceito já avançou tanto que os estudiosos, na atualidade, já mostram o papel da cooperação, inclusive, que é muito mais poderoso que a competição. A gente vê na nossa sociedade, só para abrir um parênteses aqui, que uma sociedade muito competitiva, muito cheia de perda de sentido, onde as pessoas é, competem umas com as outras ao invés de colaborarem. Na natureza, já, a força da colaboração faz muito mais sentido e os grupos se mantiveram crescendo, a força do grupo é muito maior nesse processo. Mas existe uma coexistência, né, entre esses fenômenos. Mas voltando aqui à nossa reflexão, Alfred Russel Wallace, ali no século XIX, ele que nasceu em 1823 e viveu até 1913, ele falava já sobre a questão do espiritualismo. Ele mostrava, tem um paper no Current Biology, do grupo da Cell Press, que ele fala que o seguinte, que todo ramo da filosofia sofrerá enquanto as forças espirituais não forem investigadas com honestidade e sinceridade. E ele fala dessa importância, mostrando que a seleção natural ela não só ela não era capaz de explicar o processo de evolução da vida e que era necessário combinar a evolução do mundo material, da vida dos animais, das plantas, do nosso planeta físico, nessa estrutura física, com a evolução do mundo espiritual, essa coexistência. E quem falou isso muito bem nos seus estudos, muito importantes, foi o professor Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, que desencarnou no ano de 2007, mas deixou um legado gigantesco sobre estudos da reencarnação e da biologia, mostrando estudos de pessoas que lembravam durante a sua infância de suas existências pretéritas e que passaram também a, a ter ciência dessas vidas aqui no nosso planeta, e o professor Ian Stevenson foi investigar diversos desses casos, né? Então, depois teremos um episódio especificamente para entender por que é que nem todo mundo lembra dessas experiências, tem muito sentido, mas se a gente tentar lembrar, por exemplo, coisas da nossa infância, fatos, muitos deles ficam esquecidos, a gente já depois de 40, 50, 60 anos, a gente passa a ter apenas as nossas tendências instintivas, as lembranças, os mecanismos, os nossos automatismos, as nossas tendências que nós adquirimos ao longo da nossa infância. Mas algumas pessoas lembram, assim como algumas pessoas lembram de detalhes da, das suas infâncias, né? Esses fenômenos mnemônicos da memória são fenômenos intrigantes e que a neurociência está aí para estudar e para revelar diversas leis que regulam esses processos. Mas o que para a gente é importante nesse momento, aqui nesse objetivo dessa nossa reflexão de hoje, é nós
compreendermos que o estudo da vida espiritual, ele não é um fenômeno, não é um processo, não é só um privilégio do misticismo, da religião. Muito pelo contrário, hoje a ciência, por exemplo, existem estudos de experiências de quase morte, pessoas que passam por fenômenos de parada cardiorrespiratória, por um acidente de carro, por um afogamento, por por um choque muito forte, e elas passam a lembrar de, de quando voltam, de fenômenos, de encontros que tiveram com seres espirituais, com entes queridos que já faleceram e retornam, descrevem suas experiências. Tem um caso muito interessante no jornal científico mesmo, um relato de um senhor que perdeu sua prótese dentária e quando ele retornou, ninguém sabia, os médicos ali, a equipe não sabia onde é que estava, e ele lembrou exatamente porque viu quando estava desdobrado, com a sua consciência extracorporal, fora espiritualmente fora do corpo, ele relatou onde é que estava, na sala certinha, quem tinha guardado, e realmente verificaram e era daquela forma. E hoje essas experiências de quase morte, tem um vídeo muito interessante que a gente destrincha esse processo. Vários estudos mostram que existem regiões cerebrais que estão envolvidas nesse processo, como a região temporoparietal, a junção, perdão, temporoparietal, e também estudos que mostram que pode ser induzida por ketamina, por exemplo. Vários estudos experimentais que têm investigado, é um campo de avanço assim muito célere na atualidade, que mostra a sobrevivência da consciência após a morte. Então, não é à toa que diversos pensadores, por exemplo, Arthur Conan Doyle, que foi cientista e médico, ele que escreveu a história do espiritualismo, ele também estudou a mediunidade e participava de sessões mediúnicas. Várias pessoas faziam isso. Então, Allan Kardec foi um deles, foi um dos grandes cientistas, fez um trabalho extraordinário, um legado, uma compilação científica e de estudos em diversas obras aí que estão disponíveis, mas a gente encontra na ciência atual uma série de estudos, um fortalecimento do avanço do estudo da espiritualidade, que vem, na atualidade, trazer para a gente muito sentido e uma visão de vida que não se extingue aqui com o final do corpo, com o final das estruturas biológicas. Como falou o grande químico francês Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é isso que acontece conosco após a morte. É isso que acontece conosco, essa transformação, quando a gente compreende o sentido da nossa existência e esse paralelismo entre a vida biológica, aqui material, e a nossa vida espiritual. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar aí trazendo mais conteúdo, mais estudo científico, mais investigação, mais reflexão positiva, como falou o professor Hippolyte Leon, Denisard Weil, Allan Kardec, mostrando que o estudo da espiritualidade hoje é algo fundamental para o avanço da nossa qualidade de vida. Assim como falamos no começo, as vacinas, os avanços das tecnologias, dos antibióticos, o avanço do conhecimento da vida espiritual é algo muito importante para a promoção da nossa saúde mental. Isso tem sido mostrado que a autoestima, né, que o autoamor, né, o autocuidado, vários aspectos positivos que previnem o desenvolvimento dos transtornos mentais são promovidos pela espiritualidade. Inclusive, o maior contato com a natureza, né, que promove, consequentemente, a partir do momento que a gente trabalha a nossa mente, reduz o estresse, entra em contato com vários fenômenos, por exemplo, a importância do perdão, a importância da gente ter relações saudáveis, tudo isso muito bem promovido pelos estudos da espiritualidade. Se você gostou, segue
vai estudando, vai avançando nesse sentido, que é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, a gente ter uma visão integral do ser humano, uma visão holística da vida. Um grande abraço e até a próxima.